Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi e depois eu tenho que te trazer aqui uma questão que aconteceu nos últimos dias, que o Grêmio poderia, na verdade, né, ter se desfazido de mais um zagueiro. E eu vou te explicar essa história, nós vamos conversar direitinho aqui. Primeiro nós temos que repercutir algumas falas do técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva, que aconteceu ontem após a vitória diante do Cuiabá. O Renato, ele começa falando principalmente da questão do Grêmio tomar gols. E é uma questão que vem mexendo com a torcida, porque o Grêmio é um dos times que toma muito gol nessa temporada, né? E o Renato, nos últimos 2 jogos, ele conseguiu fazer com que o time parasse com isso. 2 jogos, nenhum gol tomado, Marquezinho também foi legal, então nós temos aqui que trazer essa ponderação também. O Renato, ele diz o seguinte, olha, a gente treina muito essa questão de não tomar gols, mas eu mostro muito para eles no vídeo. E nós paramos de tomar gols nesses últimos 2 jogos, principalmente, porque eles entenderam que eles precisam diminuir os espaços. Eles não diminuíam os espaços, muitas vezes demoravam a fazer isso, e muito por conta dessa lentidão, muitas vezes, do sistema defensivo, os adversários acabavam fazendo os gols. Então, nos últimos 2 jogos, o Renato vê que o time aprendeu a diminuir espaços, compreendeu o que ele estava mostrando no vídeo, e que é muito importante, segundo o Renato, e aí sim, o Grêmio para de tomar gols. Eles estavam jogando muito longe um do outro, e por conta disso, juntando as linhas, o adversário não tem mais todo esse espaço na hora de posicionar. Sobre contratações, gurizada, o Renato ele fala sobre o Rafael Cabral primeiro, depois ele fala sobre o Denilson, mas sobre o Rafael Cabral, ele fala que trouxe porque estavam perdendo um goleiro e chegando outro. A negociação que aconteceu no caso da ida do Gabriel Grando lá para Minas e a chegada do Rafael, ela partiu do próprio Cruzeiro. Foi o próprio Cruzeiro quem trouxe para o Grêmio essa possibilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, o Grando estava tendo essa questão com a torcida já não aceitava mais o Rafael. Inclusive, o Renato, quando ele é falado, né, quando ele é questionado no caso, o repórter até coloca que o Grando aqui era 3º goleiro e tudo mais, 3º reserva, e o Renato não é isso aí não. O Grando ia para os jogos, o Grando ficava na reserva, o Grando aqui não era 3º, não. Aqui não tem essa hierarquia, segundo o Renato. Ele disse que o Rafael não chega para ser titular, o Rafael não chega já assumindo posição e que isso não existe em lugar nenhum. Ali na frente ele vai ganhar a sua oportunidade, ele vai mostrar o que veio e aí sim vai se fazer um balanço do que é melhor para o time, se ele vai bem ou se não. Mas não existe essa de chegar já como titular. Sobre o Edenilson, ele disse que gosta muito do Edenilson, acompanha o trabalho do Edenilson desde a época do Internacional, já falava com ele sobre uma possibilidade de trabalharem juntos e acha que é um jogador muito experiente e que vai ajudar muito. Sobre o jogador experiente, o Renato ele traz um detalhe, que ele acha muito importante o grupo ter mais jogadores experientes. Por exemplo, ele dá como essa partida de ontem contra o Cuiabá, um jogo difícil no Brasileiro que ele acabou terminando com 6 garotos em campo. Então ele precisa de mais jogadores experientes no grupo para esses jogos mais difíceis, já pensando com certeza ali na Libertadores ali na frente. Sobre Cuiabano, gurizada, é claro que essa pauta acabou sendo tocada durante a coletiva. O Renato ele elogiou o Cuiabano, disse que é um bom jogador, mas tem 5 jogadores na posição. Ele justificou que tem o Reinaldo, tem o Mike, que daqui a pouco estão voltando, tem o Fábio, que pode jogar naquela posição também, e que aqui ele retornaria para ser a 3ª opção. Então foi uma proposta boa para o Grêmio, foi uma proposta boa para o Cuiabano, que queria jogar, e que muitas vezes o clube precisa pensar. Às vezes é necessário fazer dinheiro também, justificou o Renato para a saída do Cuiabano. Bom, não poderia não ser tocado na coletiva o jogo de JP Galvão. Afinal de contas, até a torcida gostou e ele sai de campo aplaudido. O Renato ele disse que é um baita de um jogador. Ninguém faz tantos gols na Itália, no futebol italiano, como o JP Galvão fez. E por conta disso ele acredita muito no JP Galvão, é um cara esforçado, que trabalha bastante, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado que o Renato fala. Ele disse que ele ficou muito satisfeito com o apoio da torcida, com os aplausos da torcida, agradeceu o torcedor por conta do apoio ao JP Galvão, mas ele foi questionado também sobre uma possibilidade do JP Galvão jogar em outra posição. Há um tempo atrás nós repercutimos a informação aqui de que o JP Galvão teria pedido ao Renato para atuar de meia, um pouco mais para trás, mais recuado, né? Ele ter aquela ampliação de campo, no caso, e de decisão para tomar. O Renato ele disse que não pensa em colocar o JP Galvão em outra posição, de meia ou meia atacante,
porque o JP ele não tem esta característica. E aqui ele tenta elogiar o JP, mas eu acho que ele até dá-lhe uma bordoada bem legal no JP. Porque ele diz assim, olha, para tu colocar o JP de ponta, ele não tem velocidade. Ele não consegue. Então não dá. Para tu colocar o JP de meia, como ele teria pedido pro Renato, também não dá, porque o JP não tem talento, ele não tem essa característica. Ele precisa ter essa, como é que eu posso... Ele fala em inteligência, parece que é que ele fala. Me perdoe se eu não estiver falando exatamente como o Renato disse, mas me parece que ele fala em inteligência no caso, que precisa ser o cérebro do time para aprender a dividir, no caso, a bola, saber colocar a bola ali na frente. E ele não tem essa característica também. Então o Renato disse, olha, então ele é um cara que cabeceia bem, que finaliza bem, então o lugar dele é lá na frente mesmo. Então para quem esperava que daqui a pouco o JP pudesse aparecer em outra posição, não, isso não vai acontecer. O JP é centroavante na opinião do Renato, beleza? Bom, eu prometi para vocês e vou trazer a informação aqui, né? O Grêmio, agora nessa janela doméstica que abriu, o Grêmio recusou uma proposta de empréstimo que o Juventude fez pelo zagueiro Natan Felipe. O Juventude queria levar o Natan para poder ganhar mais oportunidade, jogar por lá e tudo mais, e a direção viu isso com bons olhos. A direção de futebol viu isso com bons olhos. E quem vetou a saída dele foi o Renato. O Renato disse, não, vocês estão loucos? Vocês estão malucos? A gente já não tem peças para posição. A gente tá difícil de contratar. Se a gente libera ele vai ficar com Kahneman, Jeromel, Rodrigo Eli, me ajudem. O Gustavo? Não tem como liberar. Então o Renato chegou, sentou com o Guri, que inclusive ficou balançado com a proposta, disse, tu vai ganhar mais oportunidades. O Renato gosta muito do Natan, ele vem ganhando, tanto que ontem ele entra na partida, ele vem ganhando essas oportunidades. Os jogos agora vão ser mais apertados, eu vou precisar de ti, tu vai jogar mais por consequência, então fica com a gente aqui, e foi o que aconteceu. O Renatão vetou a saída do Guri pro Juventude por empréstimo então. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, já eu volto com mais notícias do Tricolor. Ativa o sininho para poder receber a notificação. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.